Então, vai começar, né? Agora esta chamada está sendo gravada. Glória a Deus, né? A gente vê que os holofotes estão sobre o Brasil, né, ultimamente mesmo, né? Porque tá tudo aí, olha, né? Meu Deus, meu Deus. E glória a Deus que Deus tem... Bom, eu não vou falar nada que tá gravando, né? Glória a Deus. Vamos orar, né? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Jesus, né, por o Senhor estar conosco aqui nesse dia. Eu peço a tua bênção para cada um aqui, né? Eu peço que o Senhor vá abençoando nosso amado irmão Geraldo, né, em nome de Jesus. Vai abençoando, Pai querido, o pastor João, a irmã Ricardina, Pai querido, né? Já repreendendo todo o mal, todo o impedimento de todas as pessoas estarem aqui, Pai, aqueles que... Todo impedimento, né, de estar aqui, né, acompanhando esta aula, todo impedimento das pessoas visualizarem a aula, das pessoas, né, que possa correr, né, Pai querido, possa correr, possa abençoar mesmo, edificar, né, em nome do Senhor Jesus, a gente pede. E repreendemos toda oposição aqui das trevas, aqui nesse lugar, Pai querido, que haja um fluir do teu Espírito, que haja uma unidade, que haja toda a atmosfera espiritual favorável, Pai querido. Oh, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus, que o Senhor possa agir aqui, o teu Espírito possa agir aqui. Em nome de Jesus, o Senhor esteja aqui conosco. Agindo, né? Fazendo maravilhas, Pai. Glória a Deus, em nome de Jesus. Abençoando também o pastor Lucas, né? Que ele possa agora exercer o seu dom, que o seu dom brilhe agora. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus, né? E toda oposição seja repreendida contra a vida dele agora. Neste lugar, em nome de Jesus, né? Abençoa também a nossa amada Liz também, Pai querido, em nome de Jesus. E todos que estarão aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Então, irmãos, vamos aqui continuar com o mistério da Babilônia. Esse mistério da Babilônia, ele é uma coisa bem interessante, porque envolve toda a feitiçaria, toda a bruxaria, toda a infiltração de poder maligno, né, tanto poder espiritual quanto poder político, militar do planeta inteiro, né. Nós temos aí um grupo de pessoas que são as poderosas do mundo e que, segundo o que consta, as sociedades secretas, porque existem muitos livros que denunciam, pessoas que já participaram, que eles têm contatos com os seres malignos, né? Então, a pessoa que nunca leu o livro de Enoque não vai entender o que eu estou falando, porque lá no livro de Enoque se estabelece os anjos caídos e como que eles entraram na história da humanidade até agora, fazendo todas as manobras possíveis, né, para invalidar a palavra de Deus, para guerrear contra Jesus, para impedir o nascimento de Jesus lá no começo, até levantando reis e pessoas perversas, né, lá no reino de Israel. Chegou até o ponto de uma rainha chamada Atália matar todos e só sobrou um da descendência de Davi. Então nós temos aí uma história longa, muito longa dessa Babilônia. A Babilônia, a palavra Babel, quer dizer portal dos deuses, tá? Aí a gente associa com confusão, mas essa confusão foi um apelido dado por causa da confusão das línguas, mas Babel é portal dos deuses, tá? Então, lá o Nimrod tentou criar um portal para a vinda desses malignos, né? Porque uma parte foi aprisionada e uma parte fugiu para os ares. Por isso que Paulo fala em Efésios que existe uma potestade do ar, que agora vai se manifestar nos últimos tempos como extraterrestres aí, aproveitando aí do cientificismo humano, né, que gosta da ciência e tal. Então os demônios vão vir com cara de povos evoluídos, tá bom? Para justificar aí, mesmo que eles troquem a evolução, a teoria da evolução por um novo paradigma, vão trocar uma mentira por outra, tá? Agora, o poder dessas potestades, né, a gente não tem ideia do que eles possam fazer em termos de engano, né, mas a gente sabe que o mundo todo jaz no maligno, né, e vive enganado, porque não conhece a palavra de Deus. Até falar a palavra de Deus parece que
joga a coisa para o campo religioso, né? Para mim, eu estou evangelizando as pessoas agora com 5 pontos. Eu falo, você conhece a palavra de Deus? Tal, não sei o quê. Eu tenho 5 pontos, que é a história da humanidade, que deveria ser ensinado nas escolas, só que virou religião e não é isso. Ó. Deus amou nós, nos criou, amou e nos criou, antes de tudo, mandou Jesus. Aliás, o homem pecou, né? Depois mandou Jesus, mandou o Espírito Santo e vai voltar. Faço esses 5 pontos, um resumo rápido, assim, em menos de 2 minutos eu evangelizo uma pessoa e até já tive frutos, a gente começou a crer e aceitar, eu quero esse Deus, eu estou numa luta aqui terrível. Eu falei, pois é. Então, nós temos que ver, gente, tudo isso como uma história mesmo, uma história de uma grande batalha celestial, de um deciframento de um mistério. Assim, não podemos mais ver assim do ponto de vista religioso, nós temos que decolar disso e compreender que a verdadeira história da humanidade não nos foi revelada da forma como deveria, mas que as coisas que são importantes estão escondidas na palavra de Deus, como nós lemos, né, para descobrir esses mistérios, tá bom? Então, esse panorama é muito importante. Eu montei um painel histórico, depois eu posso até mostrar para vocês, de toda a história da humanidade desde antes de Adão, para eu poder ter uma forma de organizar na minha mente, né, essas coisas. Linha do tempo, ó. Tem aqui uma linha do tempo, depois eu mostro no final da aula, para poder a gente fechar essa história de hoje com essa linha do tempo, tá bom? Aí eu quero que vocês tenham esse panorama do mundo, das ideias, de tudo, para não ficar preso, né, assim, como um paradigma religioso, de um discurso religioso, tá? Então vamos lá. O mistério da Babilônia destruída. Depois disso, vi um outro anjo descer do céu com grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e tornou-se uma habitação de demônios e uma cova de todo espírito imundo e um abrigo para toda ave imunda e odiosa. Pois todas as nações têm bebido o vinho do furor de sua fornicação. E os reis da terra se prostituíam com ela e os mercadores da terra se enriquecem com a abundância de suas iguarias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, e para que não receba de suas pragas, pois seus pecados, pois eles se acumularam até o céu, e Jeová se lembrou de suas maldades. Então, quando os anjos caíram, e Satanás veio para esse mundo como um governante, e aí, sei lá, como um impositor, né, de um poder, ele se apropriou de muitos poderes que poderiam ter sido dados aos homens, né, mas a humanidade não tinha entendimento para compreender isso, então virou esse poder todo aí que gerencia o planeta todo, e que Deus está destruindo agora com a sua vinda, Jesus, né? Dê a ela como ela tem dado a vocês, e retribua o seu dobro de acordo com suas obras. No cálice em que ela preparou a bebida, prepare o dobro para ela. Quanto ela se glorificou, viveu em deleite, dá-lhe outro tanto de tormento e tristeza, porque ela diz em seu coração, estou sentada como rainha e não sou viúva, e não verei choro. Tem um comentário lá do Michael Ruth lá embaixo, depois a gente lê. Portanto, em um só dia as suas pragas virão, morte, choro e fome, será queimada com fogo, pois o poderoso Jeová Elohim que a julga. E os reis da terra que se prostituíam com ela e viveram com ela em delícias chorarão e se lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu fogo, estando longe por medo do seu tormento, dizendo, ai, ai da grande Babilônia, aquela cidade poderosa. Porque em uma hora veio o seu julgamento, os mercadores da terra choram e lamentam por ela, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho fino, púrpura, seda, escarlate, todas as madeiras perfumadas, todos os objetos de marfim, todos os objetos de madeira preciosa, cobre, ferro e mármore. E canela, especiarias aromáticas, incenso, mirra, líbano, vinho, óleo, farinha fina, trigo, feras, ovelhas, cavalos e carros e escravo. As almas dos homens também ela comercializava. E a gente sabe que some muita criança no mundo. Foi feito um acordo aí com o extraterrestre de fornecer pessoas para suas experiências genéticas em troca de tecnologia, isso já foi denunciado. E sempre aí é teoria da conspiração até que se prove, né?
A teoria da conspiração de ontem é a notícia de hoje. Os frutos cobiçados por sua alma se foram de você, e todas as coisas primorosas e esplêndidas te faltaram. E você nunca mais as encontrará novamente. Os mercadores destas coisas se enriqueceram com ela, ficaram de longe com medo do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai, aquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e escarlate, foi adornado com ouro, pedras preciosas e pérolas, pois em uma hora tanta riqueza foi consumida. Cada piloto e todos os que viajam em navios e marinheiros e todos os que trabalham no mar se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu fogo, clamaram, dizendo, que cidade era semelhante a esta grande cidade? Eles jogaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo, ai, ai da grande cidade na qual todos os que tinham navios no mar se haviam enriquecido com suas riquezas, pois em uma hora ela está desolada. Alegrai-vos por ela, céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Jeová lhe fez justiça. E o anjo poderoso tomou uma pedra com uma grande mó e lançou no mar, dizendo, com a mesma força Babilônia, a grande cidade será derrubada e nunca mais será achada. E a voz das arpistas, músicos, flautistas e trompetistas não se ouvirá mais em ti. E nenhum artesão se achará mais em ti, e nem se ouvirá mais de ti o ruído de um moinho. Não brilhará mais em ti a tua luz de uma candeia, nem em ti se ouvirá mais a voz de marido e mulher. Amém? Então, vou ler aqui o comentário Marco Rubio e vou fazer outros comentários interessantes. Isaías profetizou sobre o julgamento, né, da final da Babilônia nos últimos dias com as mesmas palavras, para sempre serei senhora. Eu não ficarei viúva, nem conhecerei a orfandade. Isaías 47, de 7 a 8. A versão grega do livro de Isaías, na Septuaginta, foi concluída com mais de 200 anos antes que essa revelação fosse dada a Yohanan, que é João, né? E ainda detalhada a destruição total da Babilônia pelo mesmo motivo que foi revelada a Yohanan, a proliferação de farmaquias. Então, farmaquia é toda essa indústria de produtos para a saúde que, na verdade, cura de uma doença e deixa outra no lugar, que é a indústria da doença, né? Ninguém se cura de verdade no mundo usando essa farmaquia, essas substâncias estranhas ao nosso organismo, né? Que nem o nome a gente consegue ler nas bulas de remédio, e que virou uma verdadeira indústria, né? Deixa eu falar outra coisa. Lá no livro de Enoque, quando Deus destrói a Torre de Babel, tem 3 partes lá no livro de Enoque em que a Torre de Babel foi destruída. Uma parte foi soterrada, eu não sei o que. Eu só sei que tem uma que ficou suspensa no ar. E é estranho que esteja escrito isso lá no livro de Enoque, porque essa parte suspensa no ar lembra de uma parte que está lá em Apocalipse, que quer ver? Veja só, que tem a lenda de uma cidade suspensa no ar. Ela está em formato de uma montanha. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês em Apocalipse, tá? É um dos mistérios aí que tal existe, só que a gente não entende por que está escrito, e algumas pessoas fazem algumas interpretações. É só para vocês pensarem um pouco, tá? O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar uma coisa muito grande, como um monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então, esse monte, por que um monte está vindo do céu? Se no céu só tem o quê? Meteoros, né? Estrelas, planetas, está vindo um monte ardendo em fogo. Então, o pessoal associa essa parte que tem no livro de Enoque, de que a torre da Babilônia lá se desprendeu uma parte, subiu, né, por causa desses Néfilins, e eles habitam nesse, tipo uma cidade flutuante, tá? Então parece que aí está falando alguma coisa muito, muito relacionada, até que se lance no mar essa situação e essa cidade flutuante seja derribada, nós ficamos aqui na nossa curiosidade para saber, tá? Motivo da destruição do mistério da Babilônia, porque os seus mercadores eram grandes na terra, bem, pois sua farmaquia, todas as nações foram enganadas. E nela foi encontrado o sangue de profetas e santos de todos os que foram mortos na terra. Então tem aqui um comentário, né? Existe o Dr. Laí Ribeiro, que ele faz várias denúncias sobre a indústria farmacêutica,
E elas procedem, né? Realmente procedem. 633, ele está falando da feitiçaria da Babilônia, então vamos ver aqui. Em vez de usar a palavra feitiçaria, que aparece na Almeida Revista de 1911, a transliteração do grego farmaquia é mantida e é explicada em seu contexto profético. 700 anos de Yohanan escrever essas sombras proféticas, o profeta Yeshayahu, que é Isaías, declarou o mesmo resultado para aqueles que trabalham na farmaquia das filhas da Babilônia, Isaías 47, 9 e 12. Embora Yeshayahu tenha originalmente escrito essas palavras proféticas em hebraico, os sábios judeus que traduziram suas palavras para o grego entenderam o contexto dessa profecia e traduziram com a precisão a palavra hebraica keshet, às vezes traduzida como feitiçaria, com a palavra grega farmáquia, que significa literalmente veneno. A farmáquia se opõe diretamente ao alimento, o halá, que foi criado para a nutrição física e sustento do homem. Tá? Se você analisar aqui o keshef em hebraico, né, o kaf significa mão, né, o shin significa dente, e o p significa boca. Então, a mão que leva na boca alguma coisa que passa entre os dentes. Tá? É bem interessante essa parte, quando você analisa os pictogramas do hebraico, você descobre que as palavras foram escolhidas dentro dos mistérios espirituais. Muito, muito interessante. Substâncias criadas em laboratório, como as encontradas na maioria dos medicamentos e comestíveis nas prateleiras dos supermercados de hoje, historicamente nunca foram chamados de alimento, nem foram projetados pelo Criador para o consumo humano. Essas substâncias são os que os profetas chamam profeticamente de farmaquia. Eles contêm aditivos químicos criados em laboratórios e plantas geneticamente modificadas com agrotóxicos dentro de si, a ponto de não conseguirem se reproduzir, perdendo a capacidade de produzir sementes. É o que hoje acontece. Você compra um milho, você planta uma vez e você não replanta o milho que você planta e qualquer outra semente, tá? Eu fui tentar comprar sementes aqui para plantar, é incrível como que está o sistema todo blindado. Você tem que fazer uma carteira no banco, declarar quanta terra você tem para plantar, é terrível, não é como antigamente que alguém te emprestava uma semente, você cavava um buraco e saia plantando. Tá? Os mercadores da Babilônia, os grandes homens da terra, estão manipulando, controlando, escravizando e destruindo a raça humana por meio de sua farmaquia, enquanto enganam o público por meio de suas agências e agentes que manipulam o governo com vastas somas de dinheiro. Se a manipulação do suprimento de alimentos não fosse interrompida pela mão do Todo-Poderoso, ninguém seria salvo. Ao som da sétima trombeta, o anjo anunciará: ele agora destruirá aqueles que destruíram a terra. A destruição da Babilônia e de sua indústria farmacêutica é apenas o começo do reinado do Messias como uma barra de ferro sobre as nações. Os seguintes versículos de Isaías 47, de 1 a 15, são da profecia de Yeshayahu a respeito do julgamento final da Babilônia. A palavra grega farmaquia vem da Septuaginta. Então, irmãos, eu tenho aqui, eu estou escrevendo um livro, porque eu tenho que fazer produção universitária, sempre tem que estar produzindo algum conhecimento, tá? E eu peguei uns livros de alquimia aqui, deixa eu só pegar para vocês verem. A alquimia é a base da química de hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona o negócio. Coisa bem séria, viu? E é bem antiga também. A gente tem que denunciar, porque se não contar, ninguém acredita. Aqui está o livro, A História da Pedra Filosofal, de São Tomás de Aquino. E aqui tem a história da alquimia. Daqui veio a indústria química e a indústria farmacêutica. Só que para fazer esses experimentos, os místicos usavam invocações malignas. Eles faziam determinadas épocas, em determinados pontos da Lua, colocavam as substâncias voltadas para a Lua durante a madrugada, faziam invocações de espírito. Então foi assim que foi desenvolvida toda a indústria química e farmacêutica, porque eles queriam encontrar a pedra filosofal, que era uma substância que transformava qualquer coisa em ouro. Dizem que alguns conseguiram, né, porque é uma obra até diabólica, e se tornou em mistérios aí no mundo. Só que os subprodutos dessas experiências de bruxaria foram os remédios, tá?
as poções mágicas, os remédios, né? Já eu deixo vocês comentar. Desce, senta-te no pó, virgem, filha de Babilônia, senta-te na terra sem tronos, filha dos caldeus. Olha lá. Os caldeus são os mesmos sumérios, né, e o povo Anunnaki que desceu do céu, lá dos anjos caídos. Porque eles nunca mais os chamarão de terra indelicada. Terra indelicada. Pegue o moinho e moa a farinha, descobre os teus cabelos, descalça os teus pés, descobre as tuas pernas, cruza os teus rios, convida as nações, a tua vergonha será descoberta e a tua desonra será vista. Eu pagarei de volta e nenhum homem será poupado. Nosso Redentor Yehová, Tsevaot, é o seu nome, o Santo Israel. Senta-te, cala-te e vai para as trevas, filho dos caldeus, porque nunca vos chamarão donas de reino. Fiquei irado contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Você não teve compaixão deles, você tornou o seu jugo muito pesado sobre o ancião. Disseste, serei para sempre uma senhora, e você ainda não pensou sobre isso, nem se lembra do seu fim. Ouça então agora isto, voluptuosa mulher. Você que está assentada com confiança, você que diz em seu coração, eu sou e fora de mim não há mais. Então, eu sou é o nome de Deus, está se declarando Deus aqui, ó. Não serei viúva, nem conhecerei a orfandade. Essas duas coisas vos acontecerão repentinamente no mesmo dia. Orfandade e viuvez, com toda a sua força, virão sobre ti, apesar da multidão da tua farmácia e dos teus muitos encantos. Porque confiaste na tua maldade, dizendo, ninguém me vê. Sua sabedoria e sua própria ciência o enganaram. E você disse em seu coração, eu e ninguém mais. Assim te sobrevirá o mal, cujo nascimento você não conhecerá. O quebrantamento recairá sobre você e o que você não será capaz de remediar. E uma destruição que você não conhece virá repentinamente sobre você. Se agora nos teus encantos, na multidão da tua farmaquia, de que te cansaste desde a tua mocidade. Talvez você possa melhorar, talvez você fique mais forte. Você tem se cansado em seus muitos conselhos. Deixe-me que os observadores celestiais, aqueles que observam as estrelas, aqueles que contam os meses, apareçam e defendam para predizer o que virá sobre você. Eis que eles serão como palha, o fogo os queimará e eles não salvarão suas vidas do poder da chama. Não haverá brasas para aquecer nem fogo para sentar. O mesmo acontecerá com aqueles com quem você está cansada. Aqueles que negociaram com você desde a sua juventude. Cada um seguirá o seu caminho e não haverá ninguém para ser salvo. Amém? Então, isso aí é a profecia contra a Babilônia. Aí eu vou terminar bem aqui e já vou fazer outros comentários e pedir os comentários de vocês. Depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão no céu e disse, aleluia, salvação, honra e glória e poder vem de Jeová, nosso Elohim, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos, pois ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue de seus servos de suas mãos. Novamente eles disseram, aleluia. Ó, você veja que a palavra aleluia tem aleluia, né? E a fumaça dos seus julgamentos sobe para todo sempre. Isso aqui é interessante, ó. O que significa isso, né? Na prática. E os 24 anciões e as criaturas viventes, né, vivas, prostraram-se no chão e adoraram Jeová que estava sentado no trono e disseram, amém, aleluia. Então vai ficar a bodas do cordeiro para depois. Vamos lá fazer os comentários. Vou fazer mais um comentário, tá? Que é uma coisa interessante. Essa questão da Babilônia, se você for tentar traçar a história da humanidade, parece que existiu uma outra humanidade ou um outro tipo de homens, né, que não foram os homens descendentes de Adão, antes de Adão, que alguns chamam de primeira terra, segunda terra e terceira terra. Isso nós vamos aprender lá no Grosso de Batalha Celestial, tá? Eu achei interessante essa reconstrução histórica, eu não gosto de relatar isso porque eu não tenho certeza, mas isso também, quando eu começo a falar disso, começa a passar batalha espiritual, significa que eu estou mexendo em caixa de maribondo. Na primeira terra existia um povo angelical que vinha aqui para a terra, viajava para o céu, tinha todo esse poder, e eles... e nisso tinha um governo que era quando Satanás ainda era um anjo que não tinha caído. E ele era adornado de pedras preciosas, ele tinha estado no Éden e tal, antes de Adão. Isso está lá oculto, né, em Ezequiel 28 e Isaías 14. Veja só. Aí nós temos dentro dessa civilização
uma lenda de Atlântida, e todo mundo diz que essa Atlântida aconteceu e tal. Quando Satanás caiu, ele viveu um período aqui na Terra de penitência, porque sempre quando alguém peca, Deus dá uma penitência para a pessoa, né, pagar pelo crime que cometeu, embora a pessoa vai ser perdoada ou não, conforme o seu comportamento penitente, né? Tem até uma explicação de seguinte: você cai por um pecado, aí você vai para uma penitência. Se você, durante a sua penitência, aquele pecado, você produzir novo pecado, você vai para uma nova penitência. Se na nova penitência você produzir outro pecado, você vai para a nova penitência. Quer dizer, fica uma série interminável, né? Agora, o que tem que acontecer? A penitência, que é aquela dificuldade de consequência de um mal que você produziu, é você usar aquilo como aprendizado e deixar a sua ficha limpa. Depois que você cumpre a sua penitência, sua ficha volta a ficar totalmente limpa diante de Deus, né? Quando Deus perdoa, ele permite o acesso a ele, né? Você tem condições de se manter como cidadão no seu direito de acessar o trono de Deus, fazer petições, oferecer sacrifícios e viver espiritualmente. O único pecado que não tem perdão é quando você rejeita o Espírito Santo. Então aí você não tem mais acesso a Deus, não tem mais comunhão, não tem mais como pertencer ao reino dos céus. Então o que acontece hoje, muitas vezes, que as pessoas, quando elas estão em estado de penitência, elas se revoltam. Então eu já passei por vários estados de penitência e eu aprendi que eu tenho que me humilhar naquele estado de penitência, e Deus terminou a penitência. Aí você ganha uma ficha limpa e vai embora. Sai livre, ninguém te acusa mais nada. E o perdão Deus dá, porque o perdão te dá direito a voltar a orar e a conversar com Deus. Mas a penitência, ela vem em algum momento. Tá? Na Bíblia, a palavra penitência é uma palavra católica, mas na Bíblia mesmo está escrito: quando eu visitar o seu pecado, que você comete um pecado. Penitência é uma pena que você sofre durante um tempo por um erro que você cometeu. Então, a Bíblia chama de visitação do pecado. Então, vocês procuram na palavra visitação do pecado, que é um período de tratamento, tá? Que acontece isso aí. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o mistério da Babilônia, ele é muito antigo. E eu acho que até anterior ao homem, dentro dessa segunda terra. A primeira terra era o reino angelical, onde Satanás estava lá. Segunda terra era um reino intermediário entre os anjos e os homens, que deu origem a uma civilização anterior ao homem, que era um estado de penitência que Satanás recebeu para que pudesse se reconciliar com Deus. E a terceira terra é a humana, essa que tem 6.000 anos aí com Adão. Então nós estamos na terceira terra. Isso está registrado lá no Egito, e até outro dia eu peguei um vídeo, exatamente, o irmão contou essa história, eu juntei os pedaços, escrevi o texto para a Guerra Celestial, e aí eu achei um vídeo contando essa mesma história, interessante. As inclinações da Terra, nessas inclinações da Terra, fizeram a Terra se refazer, né? Primeira terra, segunda terra, terceira terra. Agora vai ter uma quarta terra, que é quando Jesus vier, a Terra vai se refazer de novo. E isso está relacionado com a inclinação do eixo do campo magnético da Terra. Que aconteceram catástrofes que mudaram os continentes, o campo magnético mudou, houve terremotos, abriu-se... Antigamente a Terra era uma Pangeia, né? Era um continente único no lado norte. Por isso que lá em Isaías fala: eu subirei o meu trono do lado norte. Tá? Isso a gente vai ver tudo com mais detalhe na Guerra Celestial. Então, aí o que eu quero dizer com isso, para fechar o assunto? Que Deus deu todo um tempo de penitência, né, para os anjos caídos, para Satanás, para tudo. Quer dizer, o julgamento de Deus ao longo das eras foi justo. E agora nós estamos dentro do julgamento do homem, né, nos 6.000 anos. Ou seja, nessa situação agora, que é Jesus veio como homem, né, Deus também deu condição de absolvição, né?
Porque, veja, na antiguidade, Jesus se aparecia como anjo, né? O anjo de Jeová. Por quê? Porque o mundo anterior ao do homem era o mundo dos anjos. Então, Jesus estava na forma como o mundo era. Então, Jesus veio nesse mundo de homens na forma como esse mundo é, o mundo de homens. Entendeu? Então, Deus tem uma história também nessa situação de julgamento dos anjos e tudo. E agora nós vamos passar para o milênio e depois para o novo céu e nova terra. Então, todo esse julgamento dessa Babilônia, que vem lá dos caldeus, que é esses sumérios, que descendem dos anjos caídos e assim por diante, que tiveram esse contato com esse mundo maligno aí, que hoje vai se reorganizar, se reformatar, uma nova roupagem como extraterrestre. Mas a história é bem outra. Tá bom? Então, vamos lá, vamos aos comentários. É só para vocês entenderem que a coisa é bem misteriosa mesmo. A palavra mistério não está aí de brincadeira, não. Quem quer comentar, pastor Jones, alguma coisa aí sobre a Babilônia, sobre... Amém, vamos comentar, vamos, né? É sempre bom a gente pensar. Ó, gente, se você não tem nada para comentar, faça alguma pergunta de alguma coisa que você não entendeu. Amém, né? Bom, né? Porque se, por exemplo, se eu não souber responder, eu vou atrás. E se eu souber responder, eu já respondo na hora. Aí eu falo, não sei, vou atrás. Porque agora nós vamos estudar o casamento da noiva, que é o capítulo 19 e 20, Satanás é aprisionável, novo céu, nova terra, e o rio da vida, no 22. Que já é a conclusão. Ou seja, nós temos uma cidade celestial que é um contraponto, né, da Babilônia. Nós temos um rei celestial que é um contraponto, né, entendeu? Então é isso aí. Vamos lá. Amém, amém. Estava mudo, estava falando mudo. Eita, amém, Não, amém, né? Disse, Eu falei amém, né? Não, glória a Deus. Não, mas é assim, né, pastor Lucas? Tem os estudos detalhados da profecia, né? Daí você pega, acho que Jeremias e Isaías, que fala da Babilônia, né? Uhum. Inclusive profetiza a destruição da Babilônia, etc, né? Uhum. E daí tava falando lá da Babilônia mesmo, do Império Babilônico, né? Uhum. E a Babilônia, a cidade da Babilônia, ela era ali no Iraque, onde hoje é o Iraque, né? Em Bagdá. Uhum. Né? Perto, ali em Bagdá, praticamente, né? Ali que ficava essa cidade da Babilônia mesmo, do Império Babilônico, né? Uhum. E Israel foi levado cativo e tudo, né? Uhum. Então, provavelmente, a Torre de Babel também deveria estar por ali, né? Porque ali praticamente é ali que é a Suméria, né? É ali perto mesmo, né? Mas que está escrito na Bíblia que a Torre de Babel foi destruída. Eles encontraram vários zigurates, né? Que são torres. E era a forma de zigurate, né? Muitos acham que era da forma de zigurate mesmo, né? Isso. Né? A Torre de Babel, né? Que é tipo aqueles andares que vão ficando menores, assim, né? Isso. Aí, só que daí, se você estudar ali detalhadamente o texto, né? Uhum. Você chega à conclusão que a Babilônia não se cumpriu totalmente a destruição dela, né? Não se cumpriu 100%. Ela foi destruída, mas alguns detalhes da profecia não foram totalmente cumpridos. Então aí o pessoal chega à conclusão que a cidade da Babilônia seria reconstruída no fim dos tempos. Isso. Né? Só que não se sabe aonde. Né? Será que é lá mesmo? Então você chega a essa conclusão, porque, né, que ela tem que, tipo assim, ser destruída mais uma vez e se completar toda a profecia, né? Agora, Deus dá 2 chances para todo mundo, né? Sim. Até para os inimigos. É verdade. Então, daí o pessoal fala assim, então tem que ser reconstruída, vai ser um lugar que vai ser reconstruído no fim dos tempos, né? Agora, tem um monte de cidade esquisita, não sei se o senhor já estudou, pastor Lucas, sobre aquela cidade Astana. Aham. Né, inclusive o nome parece Satana, se você mudar, né? O nome da cidade é Astana. Aham.
Ela fica acho que no Cazaquistão, se eu não me engano, que é uma cidade, assim, muito bonita, mas ela é cheia de ocultismo, sabe? Uhum. Com pirâmide, com as colunas de Salomão, da maçonaria, tem tudo, 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 né? É Todas as muito religiões ocultismo. estão lá. As Estão lá, grandes né? religiões, né? Tudo, 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 né? E é muito linda, a cidade maravilhosa. Nossa, uma coisa de, assim, espetacular, né? Agora, tem a questão que os profetas dizem, né? Que o pastor João fala muito, da questão dos Estados Unidos estar representando a Babilônia, né? A gente vê muito isso mesmo, nas profecias, né? Uhum. Porque dos Estados Unidos veio muita coisa boa, né? Pelo Estados Unidos estar fundado mesmo na palavra de Deus, né? As pessoas eram crentes mesmo, é um país protestante, né? Os Estados Unidos é protestante. O Brasil é católico, né? Aqui quem impera é o catolicismo, lá é o protestantismo mesmo. Sempre Uhum. foi assim, né? Então muitos dizem que foi até a causa da prosperidade dos Estados Unidos, eles estarem fundamentados na palavra, né? De Deus, no temor a Deus, né? Dos pais fundadores, né? Uhum. E muitos dizem que foi a causa da prosperidade, né? Mas agora a gente sabe que decaiu mesmo, né? E muita coisa ruim veio de lá também, né? E muitos dizem que lá é Babilônia, né? Também é representação da Babilônia e que está profetizado também a destruição dos Estados Unidos, né? Por meio à guerra. Agora a gente sabe que e é muito interessante, né? Porque o pastor esses dias às 9 horas a gente estava falando sobre isso, né? Que a questão dos Estados Unidos, né? O pastor João estava falando e realmente, olha, se você for ver hoje, os Estados Unidos realmente, acho que é o país mais solidificado na democracia, na liberdade. Eu acho que é o país mais livre que existe hoje. Eu acho, né? Se você for fazer uma pesquisa, acho que não tem outro, é que está muito solidificado lá mesmo. A questão da democracia, né? Da liberdade mesmo. E a gente vê todos os outros países caindo mesmo nessa condição ruim aí, que vamos entrar muito nisso, né? Então a gente vê que realmente o único jeito que eles estão vendo é destruir os Estados Unidos, né? Pode ser que daí a profecia se cumpra aí, né? Pode ser que realmente os Estados Unidos esteja prefigurando a imagem da Babilônia, né? Mas é muito interessante, né? Eu acho que o poder espiritual ele vai mudando de geografia, mas ele continua na essência, tá? Uhum. Eu acho que sim também. Geograficamente pode mudar, mas eu também acho. Também acho. A tia Ricarda quer comentar. Vamos lá. Pode falar, tia. Então, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Porque eu estou com fone de ouvido e aí me surgiu essa dúvida. Eu quero comentar com vocês que a internet hoje tem muitas informações, né? Então, eu ouço os vídeos ali até em 1.75, muitas vezes 2.0, porque para acelerar e para ver se eu obtenho o máximo de informações possível, né? Então, a moça aqui é aposentada, então tem que estar ali informada. Mas eu quero trazer aqui uma informação que eu ouvi hoje de um youtuber, que descobriram aí um portal, inclusive uma cientista muito renomada, que ela é dos Estados Unidos. Como eu ouço a história assim, muito rápida, não dá para estudar muito vagarosamente, né? Mas eu vou rascunhar aqui. Uma cientista muito renomada dos Estados Unidos descobriu ali um portal e já foi comprovado que ali há um entra e sai de figuras ali, cada uma mais estranha do que a outra, né? E ela diz ali que entre nós tem essas figuras, né? Sei, extraterrestre, sei lá o que é, mas ela diz que é um portal, inclusive citaram lá que saiu uma figura de lá que era até mais alta do que o portal. Diz que era um negro muito alto, uma vestimenta que cobria inclusive o rosto, e que para ele passar no portal ele teve até que se abaixar um pouco. E que a informação de que 17, a gente vive na terceira dimensão, né?
e relataram que há 17 dimensões e que nós só podemos ver, falar, visualizar na terceira dimensão. Mas muitos já falam da quarta dimensão e quem está em dimensões acima podem nos ver. E nós é que não podemos vê-los. Então, foi uma descoberta assim, o youtuber trouxe ali como curiosidade. E ele citou fatos ali dessa cientista, que ela é uma cientista de respeito. Ela não nasceu ontem, ela já tem vários anos de experiência. Mas eu ouvi isso assim muito rápido. Mas se vocês quiserem depois até ouvir essa narrativa dele, que é mais completa, né? Aqui eu só estou rascunhando, eu posso até mandar aí para você, Lucas, e você distribui. Pode mandar. Distribui para o grupo, né? Porque é uma informação a mais. Como você está falando aí da Torre de Babel, e que essa cidade não foi... que essa cidade foi destruída, mas ficou uma torre para cima, aquilo ali pode representar um portal, não é? Por outro lado, o pastor aí trouxe, a gente vai juntando, é um quebra-cabeça. O pastor aí citou que a Babilônia não foi totalmente destruída, né? Então, se ela não foi totalmente destruída, é porque existe ainda um portal ali. Eu não sei que nome a gente pode dar, mas de acordo com as palavras aí do pastor John, essa cidade vai voltar, né? E para ela voltar, tem que ter por onde ela passar. Um portal, sei lá o que é. Mas já que a gente está seguindo aí a palavra de Deus por meios científicos, não é? A gente, de acordo com a nossa curiosidade, a gente pode ir avançando, né? Nunca perdendo de vista o poder de Deus e a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, né? Porque se existe realmente esse portal e esses seres transitam aqui entre nós, o que nos protege é a misericórdia de Deus, não é? Porque se nós somos frágeis, porque nós somos pecadores, nós temos nossas falhas, mas o que nos protege é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus por nós. Amém. E a gente não perdendo esse fio aí da meada, a gente pode adentrar, não ter medo nenhum, como eu sei, Lucas, que você escolheu falar sobre batalha espiritual, você não pode fugir desse tipo de possibilidade, né? Nós temos que conjecturar, não é? A perfeição ela não tem limite. Deus não colocou um limite para a nossa perfeição. Vocês só vão até aqui. Não. Quando ele falou com Abraão, ali no monte, né? Quando ele deu as terras ali para o sobrinho dele, mandou que o sobrinho escolhesse, Deus falou com ele: Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, aonde tua vista alcançar, eu darei na tua mão. A nossa mente também é assim. Aonde a nossa mente alcançar, Deus vai nos permitir o conhecimento. Agora, se nós ficarmos presos, né, como ali uma igreja, a igreja só ensina até aqui, então eu só vou até aqui. Não é assim. Se Deus te deu uma mente para que você avance o tanto que você quiser e alcance ali a sabedoria, a perfeição, ele não vai te limitar, não é verdade? Então, já que você, Lucas, eu confio muito no seu trabalho, porque eu sei que você se dedica assim de corpo e alma, você é muito dedicado, é muito temente a Deus, é um professor, um cientista. Então, eu digo para você, não coloque limite, não. Avance, enquanto Deus te der sabedoria e disposição para aprender, vai em frente. E a gente vai aqui atrás catando os milhos, não é? Vai debulhando as espigas e vai deixando para trás para a gente ir se alimentando. Porque eu creio que Deus está te usando, não é? E felizes daqueles que estão interessados
em catar aqueles milhos que você vai soltando pelo caminho, tá? Biblicamente Amém. falando, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Obrigada aí, irmão. Amém. Obrigado, tia. Ó, então eu vou fazer uma síntese aqui, mais ou menos aqui, porque nós estamos terminando aqui quase o Apocalipse, faltam mais 2 ou 3 aulas. Nós vamos ter 72 aulas, né? Que são 72 as nações do mundo, então ficou um número até bonito, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu organizei esse panorama, que eu venho montando esse quebra-cabeça há mais de 30 anos, né? Que é um quebra-cabeça de mais de 1 milhão de peças, que eu chamo, né? Sobre a nossa razão da nossa existência, porque de onde viemos, para onde vamos, sempre isso me incomodou, né? Quando eu era criança, eu perguntei para a mamãe, mãe, por que eu nasci? Ah, porque eu e o seu pai pedimos para o Pai do Céu e tal, aí nós pedimos a Deus, oramos, e Deus, você nasceu. Antes de você teve um aborto, era o Moisés. Eu falei, bom, então eu entrei no lugar do Moisés, né? Então, a gente tem aquele romantismo familiar, onde nós entendemos a nossa origem a partir da nossa família. E o que eu sinto falta, e eu sinto falta até na minha família também, tudo bem que é gostoso você ter aquele conceito familiar, aquela sua história familiar, aí você avança aí para trás, né? Retrocede para trás, tenta encontrar a sua árvore genealógica dos seus parentes e tal. Mas eu sempre quis um contexto maior de tudo, porque a vida para mim é um negócio inédito, assustador, né? E se fosse para escolher, eu acho que eu não escolheria esse mundo, não. Eu estou aqui por causa de alguma razão espiritual especial para batalhar, porque o meu maior propósito de vida, o meu maior propósito de vida é salvar vidas espiritualmente através da palavra de Deus, né? Anunciando o evangelho, eu sou um buscador da verdade pelo próprio espírito da verdade, né? Não porque eu sou um cara super coerente, mas é porque pelo próprio espírito da verdade que me conquista. Então eu sei que o dom que Deus me deu é o dom de amar a verdade. Que eu comecei muito pequenininho espiritualmente, fui pedindo para Deus as coisas, Deus foi dando e fui confiando, e as coisas foram se revelando. Então Deus nunca me desamparou e sempre me deu sabedoria, e eu fui montando as coisas para tentar explicar para as pessoas, gente, nós não somos daqui, isso aqui é uma matrix, isso aqui é alguma coisa mais estranha do que vocês imaginam, a morte não deveria existir, as pessoas se conformam com uma vida passageira e tal, nasce, cresce, reproduz e morre, como diz, né, casa e morre. Na biologia a gente tinha essa aula, né? Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Eu falei, mas que morre, para quê? Passou melado na minha boca e agora vai tirar? A vida é tão doce. Aí passa melado e eu vou morrer. E se eu morrer, para onde que vai toda a minha memória, tudo que eu construí, todas as minhas palavras, para onde foi? Então, essas eram as angústias que eu tinha até chegar no Evangelho. E quando eu descobri o Evangelho, eu descobri o Evangelho de um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, que mandou Jesus Cristo. E não era um Evangelho local de uma tribo judaica que passou para católico e depois para evangélico. Não era um Deus tribal, era um Deus criador dos céus e da terra. E eu sempre tive angústia quando eu vejo, assim, pessoas reduzindo Deus, sabe? Que não é o Deus, porque o próprio nome de Deus, Jeová, é eu era, eu sou e eu serei, né? É o eterno, conjugação do verbo nas 3 pessoas ao mesmo tempo. Então esse nome me conquistou também, né? Porque os outros deuses são Deus, sei lá que nome que tem significado lá, os outros deuses, mas esse se declara o eterno, e Jesus se declarou filho de Deus. Então isso é um contexto grande. Quando eu li o Evangelho de João, foi o Evangelho que me fascinou, porque ele começa dizendo, no princípio era o verbo. E ele estava tentando fazer um Gênesis ali também, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você vai investigando, né? Investigando. E o mundo espiritual, ele tem camadas e camadas, é incrível isso, né? Você já leu a Bíblia uma vez, já perdi a conta de quantas vezes já li a Bíblia, mas eu quero dizer assim, que todas as vezes eu descubro uma coisa nova. Bom, agora para concluir esse assunto, eu criei esse panorama que eu vou apresentar para vocês aqui, isso já serve até como uma propaganda do curso de Guerra Celestial, para um panorama da nossa história,
Para vocês verem que nós estamos no Apocalipse, existe uma boa razão para estarmos aqui agora, tá? Então vamos lá. Então vocês estão vendo aí que está inscrito eu fiz um painel de papelão de 1 metro por, sei lá, rodeando meu quarto inteiro lá em Brasília. Cada parede tinha 4, 5 metros, então foram 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16 metros, né? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia. Vocês têm aí, ó, criação dos céus, da esquerda para a direita, tá? Aí vocês têm os versículos aí, Jó de 1 a 3, você pode conferir, Gênesis 1, tá? Vocês estão vendo a minha mãozinha aí, tem uma mãozinha branca passando em cima aí para vocês localizar. Colossenses 1 de 15 a 17. Então, aliás, aqui não é Jó, é João, né? João, desculpa. João de 1 a 3, no princípio era o verbo. Então tá aqui, Deus aqui no começo do mundo. Eu coloquei uma observação aqui, né, porque eu coloquei todas as eras glaciais. Só que eu estou começando a estudar e estou começando a perceber que esse negócio de chamar de era glacial é uma forma de esconder outras coisas que a ciência faz. Para ela não falar de dilúvio, que foi a última era glacial, que foi há 10 mil anos atrás, ela, para não chamar de dilúvio, ela chama de era glacial. E nos Salmos está escrito que Deus preside os dilúvios. E está no plural. Então, houve outros dilúvios. E aí eles chamam de era glacial. Então, tinha alguma coisa a ver. E aí eu chamei de criação dos anjos e a criação da terra, Jó 38, de 4 a 7. E aqui embaixo eu coloquei assim, as eras glaciais aqui são apontadas em concordância com a linha histórica científica. É possível que no mundo dos anjos, né, que é essa época anterior aqui, né, tenha havido tentativas de criar hominídeos. Hominídeos é essa forma humana de nariz, boca e tal, né? O que explicaria o aparecimento desses fósseis antes de Adão. E por causa do pecado desses anjos que manipularam a criação de Deus, houveram juízo sobre a Terra na forma de eras glaciais. Então aqui é uma conjectura na tentativa de organizar a história nossa antes, né, do mundo dos anjos aqui, tá? Tem a criação dos anjos, né? Criação da Terra e o mundo dos anjos nessas eras glaciais. Aí aqui no meio, em algum lugar, tem a queda de Satanás, que aí começa o Gênesis 1, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, aí pula para cá. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, Gênesis 1, 2, aí pronto. Aí todo esse mundo aqui está entre o verso 1 e o verso 2. Que eu escrevi esse livro aqui, né, no princípio e no fim, para tentar preencher essa lacuna aqui dentro desse conteúdo. Quem comprou o livro, quem está com o livro, pode perceber isso. E agora o de Guerra Celestial vai tentar preencher uma outra lacuna que apareceu dentro das duas tentativas, né? Dessa segunda aí, de entender por que estamos nessa guerra tão terrível. Aí vem trevas, águas de baixo, águas de cima, expansão, ares, terra e mar, restauração da terra. Aqui, a criação, na verdade, é uma restauração de uma terra. Pangeia, terra seca, mares, vida vegetal, semente, fruto, sistema solar sendo colocado em funcionamento. Porque anteriormente, segundo os sumérios e babilônios, havia um outro sistema, tá? E é por isso que tem o Nibiru. Havia uma estrela dupla, essa estrela se apagou, tá? A criação dos répteis, baleias, vida selvagem, gados e répteis, aí começa o homem. Então aqui, AH embaixo, vem aqui embaixo, e DH é antes do homem e depois do homem. Aí vem aqui o Gênesis, criação do homem. Então nós estamos aqui em 3.997 a.C., mais 2.000 dá 5.997, basicamente 6.000 anos atrás. Aí nós temos Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 7, 8, Jardim do Éden aqui. Esse Jardim do Éden, ele pode voltar a aparecer aqui atrás, porque lá em Ezequiel 28 e em Isaías 14, fala que Satanás esteve no Éden. Então o Éden pode estar lá atrás também. Aí vem o sexto dia, né? Porque houve o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, para reorganizar a terra. O sexto criou um homem, o sétimo descansou. Esse período de 7 em 7, ele parece que se reproduziu muitas vezes, tá? Porque 7 vezes 7 dá 49 mil anos, por exemplo. Para trás, você tem uma mudança na geografia do planeta há 100 mil anos atrás. Foi quando todos os oceanos subiram e engoliram os continentes. A Antártica estava ligada à América do Sul, antigamente.
E deixa eu ver o que mais que dá para comentar disso. Nossa, Deus, tem tanta coisa que dá para comentar aqui. Estou tentando lembrar. Eu tenho que anotar as coisas porque eu vou descobrindo e se eu não registro, se eu anoto, eu consigo recuperar tudo que eu já estudei, mas se eu não anotar e ficar só recuperando, não consigo. Cansa às vezes, né? Fica meio muita informação. Bom, então, sim, tem uma outra coisa. A escrita, o aparecimento da fala, da escrita. Como é que eles aprenderam a escrever e a falar também há 100 mil anos atrás? Ninguém consegue explicar pela teoria da evolução. O aparecimento da linguagem, há 100 mil anos atrás, que é mais ou menos a data que eles colocam, não conseguem explicar pelos meios normais. Já fizeram uma experiência de botar crianças para ver se elas desenvolvem uma linguagem, já fizeram várias experiências. A linguagem veio de fora, ela veio do mundo angelical. Tá? Tem várias coisas aí. Bom, aí aqui tem o Jardim do Éden, expulsos do Éden, Caim e Abel, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared. Aí as descidas dos filhos dos anjos aqui, Bena Elohim, que acontece em Gênesis 6, se cruza com os homens, porque isso aqui já é uma outra interferência, eles interferiram lá atrás, tá? No curso de Guerra Celestial, vocês vão ver que Satanás já começou a estudar a genética dos anjos, tá? Por isso que ele conseguiu fazer seres híbridos, tá? Então já passou aí. Aí vem o nascimento de Enoque, bem aqui na pontinha, né? E agora vamos para o próximo slide. Aí no próximo slide está aqui, ó, primeiro dia da criação do homem, né? Então, criação do homem, 7. Aí aqui, nascimento de Enoque, em 686, né? Tem toda a descendência de Adão até Enoque. Enoque sobe, levado aos céus, depois ele volta. Aqui tem o nascimento de Noé em 1056. Aqui tem a era dos gigantes, Néfilim, que eles... Veja só, se você voltar para trás, tem uma era angelical, e aqui eles interferem com os homens e tentam criar uma era junto com os homens, era dos gigantes. Vai até 1657, 56. Esses números aqui, eles são Shemitah, são todos números múltiplos de 7, que eu fui calculando por Shemitah, e sempre bateu com a descrição bíblica, tá? Aí tem os descendentes de Sem, Cão, Jafé, que são os 3 filhos de Noé. As 70 nações estão aqui, né? Aí a Faxade, Selá, Eber, Peleg, os hebreus vêm de Eber, tá? Formação das 70 nações na Terra, depois Satanás injeta 7 nações malignas. Tá? Satanás injeta na humanidade 7 nações malignas para gerar o povo maligno, o povo que adora o próprio inimigo e que contamina a humanidade. Essa é a estratégia de contaminar, é a mesma estratégia que Balaão ensinou para Balaque contaminar o povo de Deus. Aí teve uma era de gigantes, em paralelo com a era humana, que eu não tenho informação, mas eu fui coletando, agora eu já tenho, ó. Já tenho esse livro aqui, ó, tá? Que fala dessa era dos gigantes aí, nas Américas, na Ásia, na África, é uma história oculta, tá? Talvez os ocultistas, a sociedade secreta, saibam mais disso, mas tem... Hã? A capa do livro? Tem vários livros aqui, filha, então, se eu for mostrar todo mundo aqui, ó, esse livro aqui, ó, é a história do Brasil, conta até a história do Piauí aqui, 1100 antes de Cristo, até o ano de 1500 da descobrimento. Bom, aí aqui você vê que tem um canto da parede, né? Então peguei uma parede aqui e vamos começar com o outro lado da parede aqui, ó. Era dos patriarcas, ó. Você veja aqui, ó, em paralela que era dos gigantes, estava tendo naquela região da Mesopotâmia a era dos patriarcas. Abraão, 1948, ó, na mesma data de Adão, desde Adão até Abraão é 1948, e desde Jesus até o nascimento do Estado de Israel dá 1948 certinho. Aí, ó, nós estamos a 2050 a.C. Nascimento de Isaac em 2051, nascimento de Jacó em 2121, nascimento de José em 2219, nascimento de José do Egito, aí nascem as 12 tribos aqui, nesse período aqui de 2121 até 2219. Depois de Adão. Aqui, ó, em cima, esse número negativo é antes de Cristo. E esse número positivo é depois de Adão, tá? Ó, antes de Adão, depois de Adão. Tá? Aqui embaixo. Ó.
Aqui eu coloquei, ó, antes do homem, depois do homem, antes do dilúvio, depois do dilúvio, né? E aqui antes de Moisés, depois de Moisés. Aí vem Moisés, né, em 2629 depois de Adão, que é mais ou menos no ano 1372 a.C. Aí, nessa época, vem a era dos profetas, aí aqui é onde tem a instituição do tabernáculo, os 10 mandamentos, a pia de bronze, o altar de holocausto, né? Aí vem o nascimento de Salomão, Davi, Monte Sinai, né? Terra prometida, Davi, Salomão, Daniel, cativeiro da Babilônia, cativeiro assírio, construção do segundo templo. Aí tem várias contas que eu faço aqui, né? Usando a Bíblia e versículos bíblicos. Eu também tenho uma planilha com todas essas contas feitas no Excel. Aí o nascimento de Jesus, em 3.998, ele nasceu no 4º dia, depois de Adão, né? Olha lá, Lucas 2,7 e tal, as semanas, 4.025, 4.067, destruição de Jerusalém, que mais ou menos foi antes, né? No ano 70 aqui, na nossa era. Jesus começou o ministério com 28 anos, a data do nascimento de Jesus é 3 anos antes da contagem da nossa era. Aí nós estamos no Estado de Israel, em 1948, lá em cima, ó, e estamos no ano 5.943. Aqui a Menorá, né, as festas de Deus. E agora aqui o último painel, que dobrou a parede do quarto, aqui já entrou quase no banheiro aqui, né? 70 anos de Israel, 80 anos de Estado de Israel, vai bater em 2018, depois 2028, com 80 anos. 70 da 2018, 80 da 2028. Aí nós temos o princípio das dores, começando lá para 2018 até agora, 2023, 2024. Momento do arrebatamento, a gente não sabe, está aqui 42 meses, 1.260 dias. Antes de 1.260 dias depois, 3 anos e meio, de uma semana. Tem a guerra do Gog Magog, tem a apresentação das 2 testemunhas. Que hora que é o arrebatamento? Tem o Nibiru, que é essa mancha vermelha com 7 cabeças aqui, e 10 chifres. Aí tem o ano de 2023, 24, 25, e nós estamos aqui, ó, onde os acontecimentos irão por aí, tá bom? Então, isso aí é o que eu tenho para falar para vocês sobre essa nossa grandiosa história da humanidade, tá? Que eu vou continuar na Batalha Celestial para explicar os detalhes disso aí. Pode falar, pastor Jones. Amém, amém, né? Já que o pastor Lucas entra nisso aí, eu gosto também, eu gosto muito. Né? É que a gente vê que de Adão até Abraão, 2.000, né? De Abraão até Jesus, 2.000, né? Isso. E até agora, 2.000, né? Glória a Deus, né? Seria quando... E tem, né, seria o arrebatamento, né? E a gente sabe que a gente está no sexto dia, porque nós estamos no ano, né? Nós estamos nos 6.000 anos, nós estamos nos 6.000 anos, né? E que né, que eles falam que é o número do homem, que é o número onde se acabaria, né? O tempo do homem na Terra, o ser humano, que seria 6.000, número 6, e a gente está... E outro detalhe interessante, pastor Lucas, assim, ó, porque eu sei, por exemplo, que, por exemplo, o pastor João, ele acredita que, bom, eu não sei se isso vai fazer diferença, a questão de Jesus ter ressuscitado no 3º dia, né? Acho que nem precisa entrar na questão de que dia Jesus ressuscitou, né? Mas se ele ressuscitou no 3º dia, né? Então... muitos dizem ali, não sei, se você for ver, Jesus teria ressuscitado domingo de madrugada, né? Quer dizer, ele teria ressuscitado de madrugada, está escrito, né? Não vamos entrar nesse assunto. Nós estamos na madrugada do 3º milênio, né? Como ele ressuscitou de madrugada, cedinho, então nós estamos na madrugada do 3º milênio. Então, né? Outra coisa, né? Então, tudo afunila, né, pastor Lucas? Tudo afunila. Para agora mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, irmãos, veja só. Eu abandonei teoria de evolução, cosmologia humana, todas essas coisas aí, porque, olha, sinceramente,
a pessoa tem que ser um pouco desonesta intelectual para tanto se manter acreditando nisso aí, porque você vê as inconsistências e você sofre, porque você vê que quando você está tendo uma estrutura de ideias e seu raciocínio está errado, você tem que quebrar todos aqueles neurônios conectados errados e reconstruir, dói, isso é um sofrimento. Aí você tenta pegar a teoria da evolução, a teoria cosmológica do Big Bang, e todas essas teorias aí, tenta estruturar para ver se você compreende mais o mundo. Ficam muito mais lacunas do que vocês imaginam. Quando você pega a palavra de Deus, né, aí muita gente me criticou, até meu irmão me criticou, porque eu acredito nos 6.000 anos bíblicos. Tem pastor que não acha que a Bíblia é a palavra de Deus, acha que a Bíblia contém a palavra de Deus e não acredita nos 6.000 anos, são progressistas. Acreditam na ciência. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Você tem que enfiar a mão no esgoto muito fundo para você descobrir quanta coisa estranha tem dentro desse negócio. Mas eu não fico discutindo, porque eu não sou de discutir. Eu tenho um grupo aqui do WhatsApp que eu participo, que é de cientistas cristãos, né, ABC2. Eu já postei umas coisas lá, eles ficam bravos comigo. Aí eu não replico, não fico discutindo. Eu só peço que todo mundo acorda, porque tem muitas perguntas, é só fazer pergunta. Você só vê as brechas e faz pergunta, pronto. Coisa que mais ofende as pessoas são perguntas, mas tudo bem. Tá bom? Então, é assim, acreditem em mim, se vocês fossem estudar a teoria da evolução, estudar a teoria cosmológica do Big Bang, vocês iam ver que tem muitas coisas estranhas, se realmente o debate fosse aberto de forma honesta. Tá bom? Deus que abençoe a todos. O irmão Geraldo vai falar, depois disso nós vamos orar e agradecer a Deus. Já são 9h20. Pode falar, irmão Geraldo. Eu achei muito interessante o livro do Apocalipse em hebraico. Tem muita chave. É um livro muito interessante. Só que eu vou fazer uma pergunta para você. Eu acharia interessante nós ver esse em hebraico, o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel também é cheio de numerologia, de chaves. É um livro muito interessante, pequeno e bom de estudar, em hebraico. Porque vai revelar muita coisa em hebraico, o livro de Daniel. Eu gostaria muito de estudar essa parte do livro de Daniel em hebraico, igual nós estamos fazendo o livro de Apocalipse. Amém? Amém. Viu, irmão Geraldo, eu tenho condição de estudar o livro de Daniel em hebraico, porque eu tenho ele, mas o Apocalipse em hebraico eu não tenho. Você tem? Mande para mim. Não, só em parte. Eu vi só em partes. Tá, se você puder mandar, mande. A irmã do Ciné chegou agora. Mas tá bom. Viu? A irmã do Ciné que está chegando agora, depois assista, que nós estamos terminando já a aula, né? Já vamos orar. Assista esse vídeo no YouTube, tá? Eu mando o link para todo mundo depois que eu preparo a aula e posto lá no YouTube. Ok, irmãos? Quem vai orar para nós aí agradecendo essa aula? Espero que todos tenham gostado, que o Senhor tenha abençoado cada um, que tenha edificado o coração de vocês, e que vocês corrijam os seus caminhos pelo poder de Deus, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. É o que eu desejo. Cada coração, até a hora que eu encontrar vocês todos lá no céu. Amém? É lá que nós temos que marcar o nosso encontro. Alguém vai orar para nós? Pode. Quem levantou a mão? O John Carvalho. Pode orar, pastor João. Essa foi boa, viu? Essa foi interessante. Muito obrigado, Senhor, por estar reunido aqui com o Senhor mais uma vez, e ouvir as tuas palavras, ouvir os seus mistérios. É extraordinário, é extraordinário. Tantos mistérios que o Senhor tem, né, Pai? Mistérios que o Senhor deixa e revela para aqueles que procuram o teu coração, um coração sincero, Senhor, para querer saber os seus mistérios. Há certos mistérios que o Senhor está segurando nesse momento, né, Senhor? Eu sei disso porque o Senhor falou para o Kevin, ele viu certas coisas pré-históricas lá, e o Senhor falou para ele que nunca vai falar nisso na Terra. Há certas coisas que ainda, o Senhor fala isso através dos profetas, vai chegar o seu tempo ainda para ser revelado, né? Tudo ao seu tempo, né? Há tempo debaixo do céu para todas as coisas. Obrigado, Senhor, por
iluminar o pastor Lucas em trazer esse conhecimento rico do Senhor para nós, enriquecendo a nossa alma, enriquecendo o nosso espírito. E que sim, Pai, sim, que venha e as palavras saiam a todo mundo, que todos venham ver que o Senhor é um Deus criativo, um Deus amado, um Deus sábio, um Deus que criou as coisas lindas, que criou as coisas que deixa a gente de boca aberta, de tão lindo que são os sons, as cores, os cheiros. Muita coisa linda ainda que vai ser revelada para nós. Obrigado pela bênção que o Senhor tem dado, então, em trazer para nós o pastor Lucas, trazendo as tuas palavras, e a família dele também, a Liz. E que sim, lhe pedimos agora que a mão do Senhor esteja sobre as palavras que saíram da boca dele, que sejam abençoados para o teu propósito e que vão para todos os corações dessa terra, que todos venham ouvir e a saber que o Senhor é um Deus bom, um Deus sábio, um Deus de entendimento. Muito obrigado, Senhor. A bênção agora do Senhor Deus sobre todos nós, ao redor do mundo, Senhor, ao redor do mundo. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado pela tua alegria conosco. Muito obrigado em nos abraçar a cada coração aqui. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos e agradecemos a todos que estão aqui conosco. Amém. E aqueles que ainda vão estar conosco. Vai ser, eu acredito muito mesmo que vai ser de grande alegria o pastor Lucas, quando alguém chegar perto dele e falar, eu ouvi as suas coisas lá no meio da África, lá no meio da Índia, ouvindo as mensagens que o Senhor passa através dele. Esse aí vai ser o galardão daqui dos pregadores, né, Pai? Dos pregadores. Amém. Saber que as palavras que o Senhor tem passado através deles têm ajudado, têm feito a diferença na vida de alguém ao redor do mundo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua bênção sobre todos nós, e nossas famílias, e nossos amigos, e nossos pets. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória amém, a Deus. Amém, pastor João. Glória a Deus. Que Deus abençoe, amados, viu? Em nome de Jesus. Eu vou parar a gravação aqui. Eu vou precisar sair.